Pessoal, esse é o nosso segundo videocast. Um sucesso. Essa criança que nasceu já está correndo e o papo aqui é qualificado, que tem atraído aí a atenção de todos e tem aumentado demais, graças a Deus, a lista dos nossos convidados. E aqui nessa bancada só senta fera. O videocast, nossa voz, tá no ar. E hoje, meu irmão, eu vou começar pelo currículo. Vou nem falar o nome ainda, tá? Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em Direito pela Unip de São Paulo e mestre em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No poder público, já atuou nas esferas federal, estadual e municipal, com experiências em Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Dentre as funções, foi técnica concursada de duas instituições, Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do PROCON, ambos em São Paulo. Em Pernambuco, no ano de 2013, a arquiteta atuou na Prefeitura do Recife como gerente-geral do Recife Antigo e secretária executiva de Turismo e Lazer da Secretaria de Turismo. Em 2016, esteve na presidência da Impetu, vinculada à Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Estado. E, em seguida, secretária de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Recife, à frente de vários projetos de impacto para a cidade, como Ciclofaixa, Academia Recife, Recife Antigo de Corações e Colorindo Recife. Recentemente foi secretária executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Pernambuco. Desde 2021, coordena o gabinete do Centro do Recife, que tem a missão de implementar importantes projetos de revitalização e modernização na área central do Recife. Quase perdi o ar. O nome dela é minha amiga Ana Paula Vilaça. Seja bem-vinda. Que fera, hein? Perdi o ar. Com esse tamanho desse currículo. Eu que agradeço aí essa acolhida. Agradecer ao vereador Rinaldo Júnior pelo convite, né, por estar aqui batendo esse papo com vocês, né, falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho da nossa cidade e compartilhar com esse vereador queridíssimo alguns projetos aqui para o centro da nossa cidade. Mas, Ana, tem algo aqui nesse currículo que eu não sei se a assessoria não colocou, mas que é algo muito importante. Durante a maior crise econômica, social e sanitária desse país, nós ficamos acostumados a ter você como a principal voz da resposta do poder público para a sociedade. E essa experiência tua deve ser muito marcante, ter sido muito marcante. Notícias boas, maravilhosas, mas sempre com muita resiliência. Eu queria começar esse papo nosso dessa forma, porque algo me marcou e eu acho que te marcou também. Eu ligava a televisão, tinha aquele plantão e eu sabia que Ana Paula Vilaça ia me dar alguma resposta pela aquela minha ansiedade, pela aquela minha angústia que eu passava junto com minha família em momentos de pandemia. Como foi essa experiência? Bate um papo com essa turma aí. Vereador, eu costumo dizer, né, que esse é um momento muito marcante na minha carreira profissional, porque além dos protocolos, né, os protocolos sanitários que eram feitos por uma equipe, né, coordenada pelo secretário de Educação, a gente estava enfrentando problemas pessoais muito graves, né? Então, a carga emocional, psicológica que tinha ali por trás de estar na frente de uma televisão, numa rádio, dando uma entrevista, a gente estava impactando a vida de milhões de pessoas, né? O grande objetivo do governo de Pernambuco, do governador Paulo Câmara, era salvar vidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava impactando negócios, vidas pessoais, né? Escolas fechadas, bares, restaurantes, eventos paralisados e toda uma cadeia produtiva que deixou de trabalhar. Então, o que estava ali por trás das câmeras era bem difícil, né? Então, eram histórias de vida e a gente precisava estar ali com segurança, com tranquilidade, comunicando esses protocolos sanitários para proteger a vida das pessoas. Então, é um momento, como você bem colocou, muito marcante na minha carreira, porque não era fácil, né? Então, eram momentos difíceis em você dar a notícia, né, de fechar um bar, fechar um restaurante, de reduzir a capacidade, né, de funcionamento. E a gente estava ali todos os dias, né, recebendo as televisões na minha casa, né? Naquele momento a gente não podia sair de casa, então as entrevistas eram feitas dentro da minha casa.
Não tinha horário, né? Então era de manhã cedo, 6 horas da manhã, à tarde, à noite, para a gente levar a melhor informação, tentar levar um pouco de tranquilidade naquele momento tão difícil. Então foi uma experiência bem marcante, sim, na minha vida profissional e na minha vida pessoal. E assim, tu deve ter ficado marcado por esse trabalho, né? Porque tu era a voz, tu era o alento, e vem notícia boa, e vem ruim. Talvez até as expressões corporais diziam muito isso. A gente tem muito disso, né? Mas, Ana, tem algo comum. Nós temos algo comum, nós dois. Nós amamos o Recife. Sem dúvida, nossa maior paixão. Nossa maior paixão é o Recife. Eu sei porque eu vejo o teu entusiasmo quando tu fala dessa cidade. E hoje tu estás no cargo estratégico, cuidando do nosso centro. E aí eu fiquei pensando assim, quando tu aceitasse esse convite para estar aqui comigo, se tem algo que me incomoda, é quando, principalmente, alguém de fora fala assim, esse Recife é muito sujo, ninguém faz nada, tá largado, tá entregue. Isso me incomoda muito. E hoje tu estás numa posição da pessoa que é responsável pelo coração da nossa cidade. Eu vou ser bem didático, porque é importante a gente disseminar boa informação. Tu estás à frente do Recentro. Eu queria, assim, que tu falasse um pouco pra gente. O que é o Recentro? Muito boa pergunta, vereador, para a gente começar, né? Primeiro, lhe agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando, né, divulgando a informação. Eu acho que isso é essencial, né? A crítica ela é bem-vinda, a sugestão, a contribuição, mas a gente precisa estar bem informado, né? Então, eu tenho orgulho, né, de fazer parte da gestão do prefeito João Campos, de estar transformando a nossa cidade. Os desafios são enormes, né? A gente tem uma série de desafios a enfrentar, mas como você colocou, a gente tem muita paixão, muito amor pelo que faz. E a gente quer transformar, sim, o nosso centro, o nosso coração da nossa cidade. Agora, existem ações de curto, médio e longo prazo. E a gestão ela vem se empenhando muito em enfrentar todos os problemas, todos os desafios da cidade como um todo, né? Em especial do nosso centro histórico. Então, em 2021, no final do ano de 2021, o prefeito João Campos, de uma forma inédita, inovadora e com muita coragem, criou o programa Recentro, me fez esse convite para coordenar, mas é um programa que é da prefeitura como um todo, então isso é importante que a gente deixe claro, que a gente tem uma gestão territorial integrada. Então, isso é uma mudança de paradigma, de comportamento dentro da própria prefeitura, em que a gente trabalha o território a partir da visão integrada de diversos órgãos e secretarias. Então, o território prioritário da nossa cidade é o centro, é o bairro de coração de todo recifense. A gente mora em Casa Amarela, no Ibura, em Casa Forte, mas todo mundo tem uma história com o centro, né? Uma memória afetiva, seja de trabalho, de lazer. Então, a gente precisa cuidar do nosso centro e foi isso que o prefeito fez. Criou essa estrutura para ter esse olhar, essa priorização do nosso centro, né? Então, todas as secretarias, todos os órgãos trabalham de forma integrada e articulada para transformar o nosso centro. Isso é o programa Recentro. O Recentro hoje é um sucesso. E aí tu falaste algo importante. É uma união de várias secretarias. E tem um ponto que eu quero começar a tocar contigo. Eu estive em São Paulo no dia 12 de outubro de 2021. 13 de outubro de 2021, anotei aqui. 12 de outubro é aniversário da minha filha, caçula Mariana. E naquele dia eu estava em São Paulo porque ela pediu para ir a São Paulo como presente de aniversário. E lá, a Avenida Paulista, ela é fechada aos domingos e entregue à população. Aqui nós temos o Viva Guararapes. Em 2021, eu dei entrada através de um anteprojeto de nossa autoria de criar o Domingo na Rua é Arretado. E a gente conversando com o prefeito, de a gente fechar as principais vias, lá naquele momento, a Rua da Aurora, a Avenida Guararapes, entregar à população. Um tempo depois, chegou o Viva Guararapes, que é um sucesso e está dentro do Recentro. E aí eu te pergunto, essa integração das secretarias envolvidas, coordenada lá pelo Recentro, a gente tem números muito positivos. Sim. Da presença das pessoas dentro do Viva Guararapes, no centro. Mas tem muita gente ainda
que não consegue chegar na Guararapes por faltar até uma passagem. Sim. O Recentro é rezoneado naquela região do Recife. Existe perspectiva de levar aquela estrutura de isenção de impostos, de incentivar a atividade cultural, econômica em outras áreas, outras regiões do nosso município? Sim, esse é um projeto de grande sucesso do prefeito João Campos, né? A gente até pode relembrar que isso tudo começa em 2013, ainda com Geraldo Júlio, com o prefeito Geraldo Júlio, com o Recife Antigo de Coração. Isso, que foi o nosso primeiro desafio, né? E aí, como você leu no meu currículo, eu comecei na gestão municipal coordenando o Recife Antigo, e a vida é muito interessante, né? Hoje eu estou de volta, né, ao Recife Antigo. E aí a gente fez o Recife Antigo de Coração, que naquele momento, junto com a ciclofaixa de turismo e lazer, a gente estava trazendo as pessoas de volta para o Marco Zero, né? E é um grande sucesso, né? Hoje, todos os domingos, né, as pessoas estão lá na feirinha de artesanato do Bom Jesus, estão no Marco Zero, pedalando. É uma grande festa. E essa vontade de devolver a cidade para o cidadão, né? Então, é um grande parque urbano que a gente tem no bairro do Recife. E quando o prefeito João Campos cria o Recentro, ele toma essa decisão de vamos levar para uma outra área do nosso centro. E foi um grande desafio, porque a Avenida Guararapes ela não tem movimentação aos domingos, né? E como é que a gente ia fazer as pessoas se deslocarem até Guararapes, né? Que tipo de atrativo, que tipo de programação? E daí a importância dessa união entre as secretarias, né? Secretaria de Turismo e Lazer, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, as áreas que dão apoio e suporte para o evento, né? Então, o trabalho destacado da Guarda Municipal, da Secretaria de Controle Urbano, para que tudo funcione, né, de uma forma muito tranquila, muito segura. Então, a gente fez com que as pessoas voltassem a frequentar a Avenida Guararapes, né? Que é uma via estratégica do nosso centro, né? Assim como a Dantas Barreto. Então, as pessoas voltaram a frequentar. Então, a gente está consolidando cada vez mais o Viva Guararapes no calendário de eventos da cidade e pretende, sim, replicar, né, em outras áreas. A Secretaria de Turismo já faz isso em alguns bairros da cidade, né? Mas a gente quer ocupar outras áreas do centro com esse tipo de evento, ocupar as praças, né, os parques do centro, fazer atividades aos sábados também, né? Então, o Recife Antigo ele é muito frequentado aos domingos e a gente quer movimentar dia de sábado também, né? Então, a gente tem vários projetos de expansão desse tipo de atividade cultural, de lazer. Afinal, a gente não pode falar do nosso centro e não falar de turismo, de cultura, de lazer, né? Isso. Então, isso está interligado. Respira. Cultura. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala no Viva Guararapes e na ocupação do centro, quem faz gosto ruim diz o seguinte: ah, e a segurança? Recife, quem andar de noite no Recife é assaltado. Eu tenho uma ideia diferente e quero compartilhar contigo. Quanto mais se ocupa, mais segurança, mais seguro fica. Sem dúvida. E aí tem um ponto importante. Recife tem diversos espaços que não estão ocupados. Seja de moradia, ou seja comercial. Muitos prédios, inclusive, que devem fortunas ao erário público devido à falta de pagamento de IPTU e outros impostos. O Recentro, inclusive durante uma atividade que eu tive a oportunidade de ir contigo, a gente visitou, e eu estou querendo lembrar o nome do condomínio, não estou conseguindo. É aquele que fica na Guararapes. Exato. Que uma iniciativa privada entrou, reorganizou e já está alugando. Totalmente alugado. Totalmente alugado. Essa é a minha dúvida. Esse trabalho, dentro do Recentro, de fomentar moradia e atividade econômica, existem incentivos. Sim. E eu queria que tu esclarecesse para a gente que tipo de incentivos são esses e se isso está dando certo para ocupar o nosso centro. Perfeito. O primeiro passo, né, que o prefeito João Campos deu foi criar a lei do Recentro. O que é essa lei do Recentro? Ela concede benefícios de IPTU, ISS e ITBI para quem reformar seu imóvel total ou parcialmente. Esses descontos chegam a 100%, né, de desconto por um período de até 10 anos. Quem quiser saber mais detalhes, tem tudo isso no site da Prefeitura do Recife, o passo a passo, que documentação. Mas isso é fundamental para a gente promover esse processo de revitalização e reocupação. O vereador bem colocou que a gente precisa ocupar com moradia, né? Moradia que traz vida 24 horas por dia, todos os dias da semana. E é isso que a gente vem buscando, né? Fomentar a moradia para diversas faixas de renda, né? Então, para todas as faixas de renda. E isso vai atrair a farmácia, o supermercado, a escola, a creche. E a gente vai
Além da segurança, que é algo que a gente precisa, né, com as forças de segurança do Estado, da Prefeitura, mas a gente precisa dar vida para o centro, né, garantir a vigilância social. Que isso a gente consegue através da ocupação pelas pessoas. Então, o Viva Guararapes, além de ser um evento cultural, de diversão, esportivo, ele trouxe de volta as pessoas. E é isso que a gente quer buscar. Mostrar a beleza do nosso centro, mostrar que o nosso centro é seguro, que é um espaço agradável, fazer com que as famílias voltem a frequentar o nosso centro. Vai no domingo para o evento, mas vai ver uma lojinha, vai ver um comércio, vai voltar durante a semana. E a gente vai fomentando as atividades de comércio e serviço e despertando o interesse para as pessoas morarem no centro, né? Afinal, a gente está falando da área que tem uma localização privilegiada na nossa cidade, que tem toda a infraestrutura, que é perto de polo médico, de polo de saúde, de educação. Então, a gente morar no centro é um privilégio, né? Você vai estar perto de tudo. Então, o que a gente quer é atrair o interesse das pessoas. O Recentro, eu posso dizer que ele facilita essa relação de quem quer investir e a atividade pública. Como é que existe uma assessoria? Porque eu li um pouco que existe 17 atividades, empreendimentos de micro, pequeno e grande, já sendo assistido por vocês. E existe já ainda 46 atividades. Isso. Empreendedores que querem chegar no centro. Vocês pegam no colo, pegam o empreendedor. Como é que tá isso aí? Vereador, você tirou as palavras da minha boca. A gente bota no colo, realmente. A gente pega na mão e bota no colo. Incentivar mesmo, vamos pro centro, vale a pena. Exatamente. A gente sabe, né, da burocracia do poder público, né, o senhor conhece bem, né, das dificuldades da gente ter os licenciamentos, as autorizações, e a gente falando do centro, a gente tem toda uma área de patrimônio, de preservação, então a gente precisa de autorização de IFAM, de órgão de preservação da prefeitura, de controle urbano, de licenciamentos. Então a gente vai, finanças, né, para ter esses descontos, esses benefícios fiscais, a gente vai passo a passo com o investidor, com o interessado, primeiro para que ele revitalize o seu imóvel, né? Então a gente tem um estoque imobiliário muito grande, né, de prédios que estavam abandonados, né, que estavam com marquise caindo, com fachada caindo. Então a gente vai, chega junto, mostra esses benefícios, participa, né, das autorizações, dos licenciamentos, para que isso ocorra de uma forma mais rápida e vai atrás de potenciais investidores, né? Então aquela pessoa que tem um imóvel no centro, tem um restaurante interessado, tem um bar, tem um Vocês shopping. Trabalham a gente assessoria. faz esse match, né? Como diz na linguagem moderna, a gente faz esse encontro, né, do imóvel com o investidor. Certo. Ana, eu fui questionado por vereadores da oposição, fazer oposição ao nosso governo, eu como líder do PSB, vice-líder do governo João Campos, sobre o porquê que a Imperatriz não é atendida pelo Recentro. A Imperatriz, que é uma das grandes ruas do nosso município, histórico, que merece toda e tem nossa atenção. E eu queria que tu explicasse um pouco essa questão do zoneamento, primeiramente do Recentro. Qual é a parte da cidade do Recife que o Recentro toma conta? E se a Imperatriz é possível a gente discutir por dentro do Recentro? Sim, sim. O programa Recentro, né, ele cuida de 3 bairros prioritários, que é o bairro do Recife, Santo Antônio e São José. Mas a gente costuma dizer, né, que o centro está interligado e não existem muros, né? Então, a gente vai além desses 3 bairros. Então, a gente escuta qualquer demanda que diz respeito ao nosso centro histórico, seja na Boa Vista, na Rua da Aurora, na Rua da Imperatriz. A gente escuta, a gente atende, né, qualquer demanda, distribui entre os órgãos da prefeitura, entre as secretarias, e a gente tem esse case, né, essa rua emblemática do nosso centro, que é a Rua da Imperatriz, que está merecendo sim atenção. Os proprietários dos imóveis se organizaram, né, montaram um grupo para pleitear algumas melhorias. A gente já está encaminhando algumas delas no que diz respeito à segurança, à infraestrutura, à mobilidade. Então, tudo isso já está sendo tratado. E um dos pleitos é a inclusão na lei do Recentro, que é essa lei de benefícios fiscais. Quando essa lei foi feita, ela precisou ter todo um estudo da Secretaria de Finanças para os órgãos de controle, porque quando uma prefeitura, e você, né, o apoio da Câmara foi fundamental, né, o trabalho dos vereadores nesse processo, quando você abre mão de uma receita, você precisa justificar, embasar, mostrar o impacto positivo que isso vai trazer. Então, a gente não podia
cuidar do centro como um todo nessa parte de benefício fiscal, né? Então, a gente teve essa região prioritária em Santo Antônio, São José e bairro do Recife, e estamos estudando, sim, a ampliação da lei, a revisão junto com a Secretaria de Finanças e levando em consideração esse caso especial da Rua da Imperatriz para dinamizá-la, né, para ajudar nessa parte de benefício e reocupá-la. Ana, quando a gente começou a discutir o Recentro e depois que foi criado o departamento, o Recentro em si, e tu tomasse posse, tu desse uma entrevista e me chamou muita atenção. Que tu falaste o seguinte: vamos começar pela zeladoria. Recife tem esse problema. E aí, recentemente, no início do ano, o prefeito João Campos, ele chamou a imprensa para um evento para falar da limpeza urbana. Ele tem uma frase que o prefeito diz o seguinte: que em 500 anos foram colocadas 3.000 lixeiras. E nos últimos 3 meses foram colocadas mais 3.000. A limpeza urbana é uma preocupação de vocês. Eu queria saber de você como é que está a zeladoria daquele nosso coraçãozinho do centro do Recife. Isso é um item fundamental, né? A gente tinha uma situação, né, de vários desafios no que diz respeito à limpeza urbana, à pavimentação, às calçadas, à acessibilidade no nosso centro, né? Afinal, foi onde a cidade começou, né? Então, as estruturas mais antigas estão no centro histórico da nossa cidade. E a gente, junto com a Enlurb, né, tem feito um trabalho bastante integrado. Então, a gente tem, vereador, um mapeamento de buraco por buraco. Eu brinco que a gente cuida do buraco da calçada até o hotel Marina, né? Então, a gente cuida disso tudo, né? Quase que uma subprefeitura. A gente tem essa preocupação com a zeladoria, porque a gente acredita que, primeiro, a gente precisa fazer a nossa parte, né? O poder público, né? Arrumar a casa, né? Arrumar a parte de calçada, de pavimentação, de iluminação, as papeleiras, né? Então, a gente tem papeleiras verdinhas espalhadas, né, por todo o centro. Era uma demanda dos lojistas, né, que tivessem mais papeleiras nas ruas de comércio do centro. Então, a gente instalou cerca de 700 papeleiras somente na região central, né? Isso 700 papeleiras na região central. Então, tudo isso mapeado. E a gente tem toda uma interlocução com a Enlurb semanalmente, acompanhando. Nós modificamos, junto com a Enlurb, a rota de coleta de lixo, porque muitos bares e restaurantes fechavam 3, 4 da tarde, só funcionavam no horário de almoço, e a coleta só era à noite, 9 da noite. Então, isso gerava um acúmulo de lixo nas ruas do centro. Então, hoje a gente tem caminhões menores, caçambas menores, circulando pelo centro para fazer essa coleta do lixo. A gente tem coleta seletiva no centro. Então, a gente tem uma série de avanços e melhorias. Claro que ainda existem muitas coisas a serem feitas ainda, mas já é possível. Então, a gente na parte de iluminação, na parte de calçamento, na parte de coleta de lixo, de papeleiras, muitos avanços já foram feitos nesse sentido, né? E eu acho que essa gestão territorial integrada, né, da gente ter esse olhar específico, de ser demandado pelos atores que trabalham no bairro. Então, a gente tem um contato direto com o lojista, com o comerciante, com aquele que presta serviço no centro. Então, eles demandam o Recentro, eles não precisam mais em CTTU, em Enlurb, está demandando vários órgãos. Então, eles, através do Recentro, eles chegam com a demanda e a gente encaminha para o órgão, né? Seja alguma questão de placa de sinalização, de placa de trânsito, seja de calçamento, a gente vê com os órgãos dentro da prefeitura e eles têm esse canal de diálogo direto, né? O Recentro fica na Rua do Apolo, né? Então as pessoas, é uma casa de portas abertas à população, né? A gente nem no prédio da prefeitura está, a gente está mais perto, né, do dia a dia do centro, na Rua do Apolo, para conhecer aquela realidade. Temos equipe de campo, de fiscalização, então, que levantam essas demandas e a gente tem relatórios semanais acompanhando essa evolução junto à Enlurb, por exemplo. Vocês estão percebendo que o papo aqui é qualificado quem entende do centro do Recife. E o centro do Recife, sem dúvida nenhuma, ele é paixão primeira de todo recifense. O Recife está mudando para melhor. A gente tem feito muito trabalho, eu tenho muito discutido isso na Câmara. Eu estou vendo o povo voltando a frequentar a nossa cidade. Tem muito DNA dessa secretaria, eu posso chamar secretaria? É um gabinete. Desse, né, gabinete gabinete que fica na Rua do Apolo. Eu ainda não conheço pessoalmente, viu? Já está aqui o convite. Vou fazer o convite, porque é o seguinte, a gente tem que ajudar. Aí eu falando muito dessa pegada de eu representante do trabalhador. A gente precisa ajudar muito
quem mais emprega nesse país. Quem mais emprega nesse país é o micro e pequeno negócio, que por anos e anos e anos, por N motivos, foram se afastando cada vez do nosso centro. Seja pela violência, pela falta de estrutura, pela falta de incentivo. Então essa virada de chave, de página aconteceu. O poder público quer você, micro e pequeno empreendedor, de volta ao centro da cidade, para que você, junto conosco, viabilize uma cidade melhor para todos. E o Recentro é isso. Faltou alguma coisa? Não, tudo perfeito, né? Agradecer ao vereador pela oportunidade, né? Por estar aqui falando desse bairro de coração de todo o recifense. Agradecer todo o seu apoio e parceria, vereador. Você é uma pessoa muito atuante, né? Muito perto da gente, muito acessível. E tenho certeza que o propósito da gente, o objetivo é comum, né? Do prefeito João Campos, de ter um defensor na Câmara de Vereadores para pleitear melhorias, novos projetos para o nosso centro. E essa tão desejada, né, revitalização, reocupação do nosso centro, né? A gente tá falando da área mais bonita da nossa cidade. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que a gente tem uma joia na nossa cidade. A gente tem um centro que tem a parte histórica e tecnológica, ao mesmo tempo antenada com o futuro, né? A gente tem o Porto Digital no nosso centro e a gente tem um potencial gigante, né, para explorar através da cultura, da história, da arquitetura. A gente tem o privilégio de morar, né, nessa cidade e de ter um centro tão lindo, tão pulsante, tão efervescente e que a gente está nesse caminho juntos pela retomada, pela requalificação. Que massa e que feliz eu tô e eu aproveito do fundo do coração. Compartilha, curte e manda principalmente esse videocast com a minha amiga Ana Paula Vilaça para esse teu amigo aí que quer empreender, para esse teu amigo que quer frequentar o Recife. Manda pro turista, manda para teu avô, tua avó que mora lá em São Paulo, no Rio. Porque aqui, hoje, a gente tá cuidando da cidade. E cuidar da cidade começa cuidando das pessoas. Obrigado, minha amiga. Obrigada. Tamo junto. Obrigada. Foi top. Que bom. Valeu. Valeu.